Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Passando aqui para a gente poder fazer uma reflexão. Será que você vai passar pela grande tribulação? Deixa eu te falar, se você é um cristão como eu, você não está nem um pouquinho afim de passar pela grande tribulação, e é óbvio, nenhum de nós queremos isso. Mas eu queria te mostrar algumas referências bíblicas e queria que você pensasse. E eu quero te desafiar a conferir, não precisa acreditar no que eu estou falando, mas que você conferisse aí, abre a tua Bíblia, confere. Eu vou te dar algumas passagens, a última dela é terrível, é simples, mas ela é muito objetiva, ela é direta. Então eu queria que você ficasse até o final e desse uma conferida com a gente, depois pensasse um pouquinho sobre esse assunto que eu acho muito interessante. Então vamos lá, as passagens bíblicas. Mateus 24:15 fala assim: Quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende. Olha só, Jesus está falando. Você sabe que Mateus 24 ele está falando ali dos fins dos tempos. Aí Jesus, um dado momento, ele falou assim: olha, quando vocês verem que a abominação da desolação está no lugar santo, Daniel falou sobre ela, o que ele está falando? Aí é o que está escrito, tá? Eu li para você o que está escrito. Eu entendo ele dizendo da seguinte maneira. Eu entendo. Olha só, vocês vão ver. O anticristo vai surgir e vocês vão ver. E quando vocês verem, que a gente sabe que essa abominação, ele está falando do anticristo. Quando vocês verem o anticristo no lugar santo, então ele está falando assim, vocês vão ver. Bom, se a gente fosse estar no céu, não ia ver. Então ele está falando que a gente vai ver. Essa é a primeira referência. Outra referência está ainda também em Mateus 24, o 29 e 30, porque Jesus ali ele vai dando a sequência dos acontecimentos. 29, verso 29 e 30 fala assim, E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então olha só, é o que está escrito, eu li para você o que está escrito. O que eu entendo que ele está dizendo aqui? Que depois, ele começa assim, o 29, depois, somente depois das aflições daquele dia, olha só, ele fala, o sol vai escurecer, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. E então, somente então, aí ele fala assim, somente depois disso, aparecerá o sinal do Filho do Homem vindo sobre todas as tribos. Então, olha só, somente depois de todos esses sinais, ou seja, no finalzinho da grande tribulação, ele é o meu entendimento, tá? Você não tem que concordar comigo. Ele está falando aqui que vai aparecer, vai ser a vinda do Filho do Homem. Outra passagem interessante também são os santos na grande tribulação, que é uma coisa que me incomoda, porque se a igreja foi, não tem santo mais, não é? Se a igreja foi, os santos foram arrebatados, então por que vai ter tanto santo aqui na grande tribulação? Por que a Bíblia chama eles de santo? Se são santos não deveriam ter ido? É só um pensamento. Olha só, Daniel 8, 24, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Não, essa está lá em Daniel 7, 25. Então assim, destruirá os santos do Altíssimo. Daniel 8, 24. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo, destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, e terá êxito em todas as suas pelejas, derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo.
Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Olha só, ele está falando que na grande tribulação, os que têm um nome escrito no livro da vida vai ser livrado. Né? Você não precisa concordar comigo, é só abrir sua Bíblia aí e conferir. Eu dei passagem, né, de Daniel, mas vou pegar uma aqui de Apocalipse que fala também. Apocalipse 12:17. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Olha só. Está falando do anticristo, né, do falso profeta, que vai perseguir os que obedecem e são fiéis. Mas espera aí, os fiéis não foram arrebatados? Os obedientes não foram arrebatados? Mas aqui está falando que ele vai perseguir os obedientes, os fiéis. Apocalipse 13, verso 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, né, interessante isso. Só a questão do povo santo que vai estar aqui na grande tribulação. Outra questão. Tessalonicenses 2. Se você ler, provavelmente aí na sua Bíblia, vai estar dizendo assim, o título da mensagem, que a vinda do Senhor não será precedida do anticristo. Provavelmente vai estar um título parecido com esse aí. Olha só o que Paulo está falando aqui. Verso 2-4. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Ele está falando isso porque a igreja lá estava perturbada que a volta de Jesus ia ser a qualquer momento. Aí Paulo está falando assim, não, fica calmo, não vos perturbeis. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte de que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, Paulo acalmando a igreja de Tessalônica, ele está falando assim, olha, primeiro vai aparecer o homem do pecado. Ele fala o homem do pecado, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Então, olha só, quem é esse homem? É o anticristo. Bom, a minha interpretação, você não tem que concordar comigo, você lê aí e tira as suas conclusões. É o anticristo. Agora, para encerrar, a última, que ela é simples, mas ela é muito objetiva. 1 Coríntios 15, 51 e 52, olha só o que está dizendo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá, todo né, cristão, tal, a gente conhece, a galera conhece essa passagem. Só que tem uns detalhes que passam desapercebido. O que ele fala aqui? Todos seremos arrebatados, transformados. Só que ele dá o momento exato que isso vai acontecer. Ele fala que vai ser antes da última trombeta. Olha só que coisa terrível. A igreja vai ser arrebatada antes da última trombeta. Ele está falando isso aqui. Então, se vai ser antes da última, aonde a igreja vai estar na primeira, na segunda, na terceira trombeta, na quarta trombeta, na quinta trombeta? A igreja vai estar aqui na terra. A igreja só vai ser retirada na última trombeta. Lê você aí, vê que não é exatamente isso que ele está falando. Então, só para nossa reflexão, dá uma conferida nessas passagens, depois comenta aí o que você achou, tá bom? Abração a todos, tamo junto, até depois do fim.